A paz do Senhor para a igreja. Vocês estão felizes? Amém? Que alegria estar aqui com vocês. Felicidades de participar desta festa, esse aniversário, 65 anos desta igreja. A cada dia eu sei que o ministério está celebrando mais essa data e eu sou grato a Deus pela vida desta congregação. Obrigado, meu amigo pastor Luciano, pastora Soraya, todos os pastores e presbíteros dessa casa, que o Senhor abençoe, aos jovens e adolescentes aqui do Betel. Muito feliz em estar aqui com vocês e dividir esse tempo com vocês. Estou acompanhado aqui de dois obreiros, meu querido diácono Felipe, né? Fica de pé, Felipe, obreiro Caian também, dois obreiros que nós temos lá na nossa igreja. Eu trouxe os solteiros para cá, amém? Então, está solteiro, se tiver alguma irmã que não encontrou aqui no Betel, pode ser que você encontre em Jacarepaguá. A promessa, está tudo no mesmo campo, né? Então, se você sair daqui, varoa solteira, para ir para Jacarepaguá, você não precisa nem pedir carta, porque é uma igreja só, amém? É um campo só, então você não tem problema com isso. Obrigado aos dois queridos ali. Eu quero ler um texto da palavra com vocês. Abra sua Bíblia comigo, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 15, né? Transmissão, você que está aí acompanhando a gente na transmissão, Deus abençoe, que bom chegar até você. Você que é de Jacarepaguá, eu botei a transmissão nos grupos de Jacarepaguá. Se você é de Jacarepaguá e está assistindo a transmissão aqui do culto, aproveita e se inscreve no canal do Betel. É importante que você se inscreva, é importante que você abençoe esse canal aí, vai abençoar a nossa congregação do Betel, se inscrevendo no canal, e vamos fazer essa mobilização aí em Jacarepaguá. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, abra a sua Bíblia. Feliz em ver o Bruno, Deus te abençoe, tá, Bruno? Bruno é especial demais também. E tanta gente querida aqui dessa casa, fui recebido com muito carinho. Foi uma saga para chegar aqui, irmãos. Uma batalha, literalmente, para chegar aqui. Mas eu sei que Deus reservou coisas especiais para nós. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, a partir do verso 22. Vamos ler esse texto juntos? Atos, capítulo 15, a partir do verso 22. Eu estou lendo na versão NAA, esse texto, e eu sei que, embora a sua versão seja diferente, o conteúdo é o mesmo. Verso 22 diz assim: Então, pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, eleger alguns homens dentre eles, e a enviá-los a Antioquia, juntamente com Barnabé, ou melhor, com Paulo e Barnabé. Foram eleitos Judas, chamado Barsabás, e Silas, que era líderes entre os irmãos. Mandaram por eles a seguinte carta: os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos gentios em Antioquia, Síria e Cilicia, saudações. Visto sabermos que alguns que saíram do nosso meio, sem nenhuma autorização, perturbaram vocês com palavras, transformando a mente de vocês. Pareceu-nos bem, chegando a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-lo a vocês com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm arriscado a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, estamos enviando Judas e Silas, os quais pessoalmente lhe dirão as mesmas coisas, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês maior encargo, além dessas coisas essenciais, que vocês se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue da carne de animais sufocados e da imoralidade sexual. Se evitarem essas coisas, farão bem, passem bem. Versículo 30. Os que foram enviados partiram para Antioquia, tendo reunido a comunidade, entregaram a carta. Quando a leram, ficaram muito alegres pelo consolo recebido. Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Você pode dizer amém por essa palavra? Você pode tomar o seu lugar. Ouça aqui, preste atenção. Toda
necessidade que surge, toda dificuldade que se levanta, todo problema que existe, toda crise que vem, toda tempestade que surge, todo vento que sopra, toda batalha, toda guerra, toda prova que de alguma maneira possa surgir na sua vida, surgir na sua casa, surgir no teu trabalho, toda adversidade, ouça-me aqui, toda, ela sempre será uma oportunidade da manifestação do poder, do milagre e da presença de Jesus. Milagre só é milagre porque está além da nossa capacidade. Impossível só é impossível porque foge da nossa capacidade. Quantos estão entendendo? Pode dizer amém? Então participa comigo aqui, fica comigo aqui. Todo problema que surge, toda guerra que se levanta, é uma oportunidade. Você, como eu, crente há muito tempo, já ouviu a seguinte frase: para ter vitória, tem que ter o quê? Tem que ter luta. Não existe vitória sem luta. Não existe vitória sem guerra. Todos nós entendemos isso, ou sabemos disso. O grande problema, ouça-me aqui, é o que fazemos quando ela surge. Porque isso acontece da infância à velhice. Todos nós temos os nossos conflitos. Todos nós temos as nossas tempestades. Todos nós temos as nossas covas. Todos nós temos as nossas fornalhas. E a pergunta que não quer calar é: o que fazemos quando estamos nela? O aniversário e o tema é ressurreição. É o tema deste ano. Só existe ressurreição porque houve morte. Só é possível existir a ressurreição quando eu reconheço a realidade da morte. Quando a morte bate-se à porta, você então caminha pelo caminho do milagre, pelo caminho da intervenção. E a minha palavra para o Betel, para os jovens aqui nesta noite, é: eu e você somos instrumentos de ressurreição nos ambientes que Deus está nos colocando. Ouça-me aqui, eu e você somos instrumentos de ressurreição nos ambientes que Deus está nos colocando. Você precisa entender isso. Você precisa entender, e não importa a sua idade, você é uma resposta para uma necessidade. Vou repetir, você é uma resposta para uma necessidade. O texto que acabamos de ler, Atos capítulo 15, o texto começa dizendo o seguinte: então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, eleger alguns homens dentre eles e enviá-los a Antioquia. Por que a igreja de Jerusalém está tomando essa decisão? Porque uma necessidade foi apresentada. Uma necessidade foi apresentada. A igreja começou a crescer. Você conhece a história de Atos? Muitos iam sendo salvos, muitos iam sendo alcançados, o evangelho se espalha, o evangelho chega a Antioquia. E quando o evangelho chega a Antioquia, todo crescimento leva com ele dificuldades, desafios e problemas. Todo. Quer crescer? Se prepare para problema. Quer crescer? Se prepare para os desafios. Quer ser alguém melhor? Se prepare para os desafios. O grande problema é que por causa dos desafios e com medo deles, a gente se estagna. A gente fica no mesmo lugar. A gente não se move.
A igreja chega em Antioquia e com ele os problemas chegam. E quando os problemas chegam em Antioquia, a informação chega a Jerusalém. E quando chega a informação a Jerusalém, a igreja tem dentro dela homens que são respostas de solução. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Não combinei nada com o pastor Luciano. Quando surge um problema na igreja que você congrega, você é a resposta de solução ou você é um problema? Quando surge um problema, alguém pode olhar para você e falar, bota fulano que resolve. Ou tira porque é um problema. Bota porque ajuda. Ou arranca porque está causando mal. Quando surge um problema em Antioquia, ouça-me isso. A igreja de Jerusalém diz assim, vamos levantar homens para ser respostas, solução para o problema que está em Antioquia. E encontraram 2 homens, Judas e Silas. Essa é a primeira pergunta. Você é daqueles que se omitem? Você é daqueles que se escondem? Você é daqueles que sentam, vê o problema, reclama do problema, critica o problema? Que lá em Jacarepaguá tem um montão assim. Se você estiver me vendo, te amo. Tem gente que é especialista para ver o problema. Comenta, critica, fala, aponta, compartilha, curte. Só não resolve. Só não ajuda a resolver. Só não ajuda a solucionar. Quando surge um problema em Antioquia, os apóstolos, os presbíteros, toda a igreja elege alguns homens dentre eles para enviar para Antioquia, e foram Judas, chamado Barsabás, Silas. A minha oração é que Deus encontre aqui jovens, adolescentes, homens e mulheres que serão instrumentos de ressurreição. Pode achar você? Lá de vez em quando acontecem umas coisinhas assim. Pastor, eu estou com uma ideia maravilhosa. É mesmo? Vamos evangelizar o Rio de Janeiro. Vamos ganhar o Brasil para Jesus. Vamos. É de Deus essa ideia, é de Deus. Ó, a gente vai ter um evangelismo aqui no Pechincha, que é onde a igreja está. Ela não vai. Ela quer ganhar o Rio. Mas no evangelismo do Pechincha, que é do lado da casa dela, ela não vai. Eu falei, cadê aquele irmão que queria ganhar o Rio de Janeiro? Ih, pastor, não deu para vir hoje não. Mas queria ganhar o Rio. Mas na hora... Sabe por quê? Porque é gente boa de garganta. Mas na hora da prática, até porque na teoria todo mundo é bom. Na teoria é bom. Na teoria eu faço melhor que o pastor Luciano. Se eu for para o Betel, eu arrebento no Betel. O pastor já vai me colocar no Betel. Vou ser o melhor dirigente. Aí o dia que eu entrar aqui, irmão, sangue de Jesus tem poder. Porque na teoria a gente é bom. Surgiu um problema, quem a gente procura? Ei, Judas e Silas. Agora uma outra verdade que eu queria falar para os jovens e adolescentes dessa igreja. Vocês me trouxeram para pregar para vocês, então eu quero falar para vocês. Que Deus encontre nessa congregação Judas e Silas. Barnabé e Saulo. Sabe por quê? Porque eles não se esconderam. Eles se colocaram à disposição para serem usados. Vou repetir, esses homens não se esconderam. Eles se colocaram à disposição para serem usados na mão do Senhor. Não dá mais tempo de se esconder. Não dá mais tempo de que você terceirize aquilo que Deus quer usar você para fazer. Eu carrego uma frase do pastor Maurício Medeiros. E essa frase anda comigo a minha vida toda. Deus tem pressa. Diga para quem está do teu lado assim, diga, um cara de vaso e cara de profeta. Deus tem pressa na tua vida. Fala aí, Deus tem pressa na tua vida. Ah, você pode fazer melhor. Ei, meu irmão, aqui não pode ficar mais animado que o show do Bruno Mars ali no Engenhão. Não, aqui é mais animado. Diga aí, Deus tem pressa na sua vida. Deus tem pressa. Se Deus tem pressa na minha vida, o que eu preciso fazer, pastor? Me
colocar à disposição. Ei, escute uma coisa. Quando a missão chegou, esses homens não se esconderam. E eles não escolheram. Não se esconderam e não escolheram. Tem gente que é assim, é para fazer o quê? Ah, não, vou nada. É para ir lá? Vou não. É para ir para onde? Vou não. Já reparou que a gente quer escolher onde quer servir? A gente quer escolher o que quer fazer? Ei, não é sobre escolha, é sobre necessidade. Se a necessidade surgiu, se coloca à disposição para ser usada nela. Quando nós fomos lá para Jacarepaguá, começaram a igreja lá em Jacarepaguá, não tinha ninguém, tinha um grupo de irmãos lá. A primeira pessoa a liderar o departamento infantil foi minha esposa. Minha esposa nunca havia trabalhado com o departamento infantil, nunca tinha trabalhado em ministério infantil, mas não tinha ninguém. E a grande maioria sabe que se tem um ministério que é árduo na igreja, e que muita gente corre, e graças a Deus a igreja se abriu para esse entendimento. Porque durante muito tempo, salinha da criança era depósito para tirar as crianças do culto. Hoje, as igrejas estão se abrindo para o ministério infantil, para os kids. Sabe quem foi? Minha esposa. Sabe quem foi minha esposa? Porque ninguém queria ir. Porque você sabe disso. O nosso filho é comportado. O nosso é comportado. O que agita o nosso filho é o filho do outro. Nosso filho é uma bênção. Nosso filho, uma bênção. Um anjo. Quase que eu falo assim, um anjo que caiu do céu, mas é pegar mal. Nosso filho é um anjo, o do outro que é o sangue de Jesus. Sabe quem foi para o departamento infantil? Minha esposa. Sabe por quê? Porque era a necessidade que se tinha. Deus plantou você nessa casa. Deus plantou você na sua família. Deus plantou você no seu trabalho. Deus plantou você naquela escola. Deus plantou você naquela faculdade. Deus plantou você ali para um propósito, para você ser uma resposta de ressurreição para aquele ambiente. O que esses homens fizeram? Se colocaram à disposição para o chamado. É para ir? Eu vou. É para estar? Eu estarei. A Bíblia vai dizer, verso 23, mandaram por eles a seguinte carta, versículo 26, homens que têm arriscado a vida pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Olhe para cá. Irmãos, eu não sou saudosista, não sou. Eu não sou saudosista. Mas vivíamos um tempo em que as pessoas faziam a obra de Deus sem medir esforço, tempo. Hoje, tudo é um problema. Para cada solução, eles têm um problema. Esses homens se colocaram à disposição para o reino. Vou fazer uma pergunta aqui. Olhe para cá. Deus pode contar com você de verdade? Deus pode usar, falar aqui para os jovens, adolescentes, Deus pode usar a sua vida de verdade? Porque senão, irmãos, a gente vai ficar naquela geração, eu estou muito cansado. Já fui de manhã, não tenho que ir à noite. Se já fui quarta, não preciso voltar à sexta. Se ajudei nesse departamento, não tenho que ajudar no outro. Na minha época não tinha essa coisa de escala. Hoje tem, né? Na igreja escala. Na minha época não tinha escala. Todo culto era uma escala. Pastor, qual dia que eu vou ser escalado? Todo culto. Mas não tem um tempo de sentar? Não. É para o reino, é para trabalhar. É para servir. Parece que a gente começa a colocar dificuldade. A gente começa a colocar empecilho. Ei, Deus está procurando homens e mulheres, jovens, adolescentes, que estejam disponíveis a se desgastar. Eu não gosto de fazer essa comparação, não. Eu não gosto. Eu acho pequeno demais. Mas está tendo um show agora no Engenhão de um menino chamado Bruno. Irmão Bruno. Crente não ouve Bruno Márcio. Não. Eu ouvi um amém e 2 amém.
Pastor, música é maneiro. O show dele começou à noite, já tinha gente plantada na porta do estádio, gente com barraca, dormindo, para ver o menino cantando, com uma banda, dormindo. Eu não quero entrar no mérito, eu estou querendo dizer para mim e para você, que se alguém que vai ver um show de um rapaz americano, e se esforça para fazer isso, esse alguém quando se converte, não pode fazer menos do que isso na casa de Deus. Esse alguém, quando se converte, tem que ser o primeiro a chegar e o último a sair. Por quê? Porque senão a gente vai olhar para as coisas de Deus e dizer assim: Deus entende, Deus compreende, Deus tolera. Minha palavra aos adolescentes aqui: você tem um tempo livre? Dedique-se ele ao estudo e às coisas de Deus. Dedique-se ele para Deus. Vocês não vão perder tempo de vocês. Falar aqui para esses jovens que estão me ouvindo: você não perde o teu tempo usando a tua juventude no reino, não perde. Deus vai cuidar de tudo. Para você que é solteiro e solteira, Deus tem um homem e uma mulher de Deus para você. Para você que tem orado por trabalho, Deus tem honra profissional para você. Para você que está querendo viver a bondade do Senhor, se lance e você verá o que Deus fará na sua vida. Acredita nisso? Quem é que podemos levantar? Judas. E esse Judas aqui não é o Judas que traiu não, tá? Judas era o nome comum. Era Judas. E Silas. Silas depois que se torna companheiro de Paulo, no lugar de Barnabé. A pergunta que o reino faz hoje, a mesma pergunta que foi feita para Isaías. Lembra? Isaías capítulo 6. A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Isaías, depois de ser tocado pelo fogo do altar, Isaías vai declarar: eis-me aqui, envia-me a mim. Se esconda não. Dá uma catucada em quem está do teu lado. Eu sei que você gosta disso, eu sei que você gosta de falar um pouco. Então dá uma catucada em quem está do teu lado e fala assim: se esconde não, se coloque à disposição do reino. Olha o texto. Homens que têm arriscado a vida pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Deixa eu dizer algo para você. Olhe para cá, olhe para cá. Olhe para cá. Viver pelo Evangelho é viver uma vida de risco, de preço. Problema que a gente quer viver o que Jesus tem e, paralelo a isso, viver o que o mundo nos apresenta. Você vai ter que aborrecer alguém. Olhe para cá. Você vai ter que dizer não para alguém. O problema é que a gente quer ser, amigo dos amigos. A gente quer ser amigo de todo mundo. A gente quer ser legal com todo mundo. E aí o que a gente faz? A gente se omite. Aí quando alguém pergunta para você assim: o que você pensa a respeito do aborto? Então, cada um é dono de si, né? Deus conhece o coração. Quer ficar bem, né? A fita. Quer ficar amigo de todo mundo. Aí você não se posiciona. Não, aborto não é de Deus. Deus não abençoa, Deus não aprova o aborto. Né? A criança que está no ventre é um presente dos céus, é a herança dos céus. Ei, viver pelo Evangelho é aprender a dizer não para muita coisa. Se o Evangelho que você carrega, se o Evangelho que você acredita não exige de você algumas coisas, você vive tudo, menos o Evangelho. Porque o Evangelho é cruz. O Evangelho é dizer não para o sexo antes do casamento. Não, digo não. Não, sexo só quando casar. Evangelho é dizer não para toda e qualquer proposta que o diabo coloca na tua frente. Evangelho é dizer não para o adultério. Evangelho é dizer não para toda e qualquer prostituição que possa surgir diante de você. Isso é viver o Evangelho da cruz. Não dá para ampliar a porta, ela continua estreita.
estreita. Nós temos que aprender a deixar algumas coisas para trás. A gente vai ter que aprender a dizer não para algumas coisas. Aprender a dizer não. Homens que arriscaram a sua vida tem um preço, tem um risco, mas eu vim aqui para dizer nesta noite no Betel que também tem honra do Senhor para você. Acredite, tem uma honra, tem um galardão esperando por você. Se coloque à disposição do reino. Se coloca. Deus vai cuidar de você. Acredite, Deus vai preparar o melhor para você. Correndo para a gente ganhar tempo. Pareceu-me bem ao Espírito Santo não impor a vocês maior encargo, além dessas coisas essenciais, que vocês se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, bem como de sangue, de carne, de animais sufocada e da imoralidade sexual. Se evitarem essas coisas, farão bem, passem bem. Há uma recomendação, há um alerta de coisas que precisamos aprender a evitar, coisas que precisamos aprender a dizer não. Nem todos os ambientes são para nós, nem todos os lugares são para nós, nem todos os lugares são para nós. Os que foram enviados partiram para Antioquia, tendo reunido a comunidade, entregaram a carta. Quando leram, ficaram muito alegres pelo consolo recebido. Judas e Silas, que eram também profetas. Olhe para cá, e eu termino aqui. Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Você sabe, olhe para cá, você sabe quem você é? Você sabe o que você carrega? Aqueles homens, o que eles eram? Profetas. No Antigo Testamento, para você ser sacerdote, você precisava ter nascido numa linhagem sacerdotal. No Antigo Testamento, para você ser rei ou ser príncipe, você precisava ter nascido numa linhagem de monarquia. Profeta não. Profeta era quem Deus escolhesse. Elias era profeta, Eliseu era boiadeiro. Deus foi até Eliseu e transformou ele de boiadeiro para profeta. Deus escolheu aqui, hoje, uma geração de profetas. E o que o profeta faz? O profeta profetiza. O profeta carrega uma mensagem. O profeta carrega uma palavra. O profeta tem uma direção. Aqueles homens eram profetas. E como profeta, chegaram no ambiente para fazer a diferença. Eu preciso saber quem eu sou. Isso fala de identidade. Eu preciso saber para o que Deus me chamou. Isso fala de coragem. Quando eu sei quem eu sou e para o que Deus me chamou, eu não tenho crises com o que Deus faz na vida do outro. Eu não tenho crise se Deus levantar o outro. Eu não tenho crise se Deus usar o outro, porque eu sei daquilo que Deus tem para mim. Você precisa sair daqui hoje entendendo uma verdade. Deus chamou você. Ei, olha para cá. Você, para ser profeta nesse tempo. Profeta é aquele que carrega uma palavra. Profeta é aquele que, antes de falar, precisa ouvir. O ouvido é aberto para ouvir a Deus, mas ele não tem medo de entregar o que Deus manda ele falar. O profeta sabe quem é. Deus está buscando aqui no Betel jovens, adolescentes, que profetizem, que carreguem com ele uma mensagem de esperança, mensagem de consolo. Nós estamos indo para um caminho, ouça-me aqui que eu vou dizer, porque isso é muito sério. Nós estamos indo para um caminho que parece que a igreja e a política têm se misturado. Isso não faz bem para a igreja.
Porque todas as vezes que a igreja deu a mão para a política e a política para a igreja perde a sua identidade. Política é importante, a política é necessário, precisamos falar de política, precisamos votar, mas em detrimento de tudo isso, a igreja está numa posição mais elevada. E nós precisamos, para esse tempo, ser uma voz profética que faça a diferença em amor, a diferença com verdade. E Deus quer usar você na tua escola, Deus quer usar você na tua faculdade, Deus quer usar você em casa, Deus quer usar você no trabalho, para que você seja o quê? Profeta. Eu sei quem eu sou. E quem você é? Eu sou profeta. E todo profeta, antes de falar, ele precisa ouvir. E só ouve quem tem intimidade e comunhão. Só ouve quem tem intimidade e comunhão. Deus quer que caminhemos debaixo desta verdade, de unidade e comunhão, para que possamos entregar aquilo que o Senhor nos confiou. É tempo de uma geração se levantar, debaixo de uma verdade, debaixo de uma palavra, e que você não tenha medo de dizer para essa geração, que Jesus veio para salvar, para libertar, para curar. Jesus veio para fazer a diferença na vida do homem e da mulher, e quem carrega essa palavra sou eu e você. E é nesse ambiente que Deus vai te colocar, que você precisa se levantar como um profeta de Deus para esse tempo. Como é que se faz isso, pastor? Eu te digo, cheio da presença. Como é que se faz isso, pastor? Cheio do Espírito Santo. Não dá para fazer isso do teu jeito, da tua maneira. É cheio da presença do Senhor. A Bíblia vai dizer que em Atos capítulo 2, depois dos homens serem cheios do Espírito Santo, Pedro se colocou de pé e pregou a palavra, e quase 3.000 almas se converteram ao Senhor. Deus quer usar a sua vida para esse tempo. Você tem a decisão, ou você se esconde, ou você se lança. E acredite, haverá honra para aqueles que se lançarem. Haverá o cuidado e a fidelidade do Senhor para aqueles que se entregarem. Eu quero te convidar a ficar de pé. Vamos ficar de pé, eu quero orar por você. Eu quero orar pela tua vida nesta noite. Isso, me ajuda aqui. Essa canção que vocês cantaram aqui, eis-me aqui, vem cantá-la para mim de novo aqui, por favor. Para mim não, para a igreja. Eis-me aqui. Quando eu entrei aqui, vocês estavam adorando ao Senhor com esse louvor. E eu disse assim, esse louvor tem me marcado. Deus tem falado muito comigo sobre esta canção. Deus está buscando uma geração. Nos ambientes que Ele te colocar, fale de Jesus. Olhe para cá, olhe para cá. Nos ambientes que Ele te colocar, fale de Jesus. Nos lugares que Ele te levar, carregue essa presença. Ei, você carrega algo com você. Você carrega a presença do Espírito Santo de Deus na tua vida. E essa presença é maior do que o ouro, maior do que a prata. É essa presença que muda o ambiente, sem que a sua boca seja aberta para proferir palavras. É essa presença muda o ambiente, sem que você tenha que falar nada. As pessoas hoje estão doentes, enfermas. Nunca se viu tanta gente com depressão como nesse tempo. Nunca se viu tanta gente com crise de ansiedade, com desejos suicidas como esse tempo. Nunca se viu. E qual é a solução e o remédio para essa geração? É homens e mulheres, jovens e adolescentes, cheios da presença do Senhor. Essa semana eu estava num ambiente. Eu peguei um elevador e entrou uma menina cheia de tatuagem, a larga
elevador, piercing. Olhei para ela, parecia um menino vestido. Entrei dentro do elevador e educadamente, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. E meu coração ardeu para dizer uma palavra para ela. E aquela coisa que você fica assim, fala, não fala, fala, não fala, fala, não fala. E aquela coisa começa a arder. Eu olhei para ela e falei, minha filha, não te conheço, com todo respeito. Que hoje, até para você falar de Jesus, você tem que ter. Não te conheço, mas com todo respeito. Sabia que você é preciosa demais para Jesus? Ela vira para mim e fala assim, como foi bom ouvir isso hoje. Estava mal, o dia estava péssimo. Quando ela deu essa brecha, o que eu fiz? Vou fazer uma oraçãozinha. Desci no andar dela, não era o meu, desci no andar, fiz uma oração por ela. E tudo começou com um bom dia. Bom dia. Lágrima nos olhos. Jesus tem uma obra na sua vida. Sabe, se você entender que o que você carrega muda os ambientes. Pastor, mas eu estou cheio de luta. Eu comecei essa mensagem dizendo que toda luta, toda guerra, toda guerra, toda guerra, toda guerra, toda luta, toda prova é uma oportunidade da manifestação do poder de Deus. Nem sempre você vai cantar sorrindo. Tem horas que você canta chorando. Nem sempre você vai orar sorrindo. Tem horas que a sua oração será regada com lágrimas. Nem sempre. Mas em todos esses momentos, acredite, eu e você somos mais do que vencedores. Deus quer te usar para esse tempo. Deus está à busca de homens e mulheres, jovens, adolescentes, que se coloquem à disposição do reino, para dizer, eis-me aqui. Judas e Silas se colocaram à disposição. E quando eles chegaram, hein, pastor Luciano? Quando eles chegaram em Antioquia, a igreja celebrou a presença deles. Sabe por quê? Porque aqueles homens mudaram o ambiente aonde eles chegaram. A Bíblia vai dizer, o qual passando pelo vale árido, o salmista vai dizer isso, o qual passando pelo vale árido faz dele uma fonte. Eu e você carregamos o poder da transformação do ambiente. O ambiente estava pesado, você chegou, está alegre. O ambiente estava para baixo, você chegou, trouxe vida. Aonde Deus te colocar, Ele quer te usar. Eu quero orar por você hoje. O altar, ouça-me isso, o altar é lugar de confirmação, de selar a palavra. O altar é o lugar de selar a palavra. O altar é lugar de posicionamento. Então quando alguém diz assim, vem à frente, não é porque o pregador está buscando ibope, para dizer, olha, tantas pessoas vieram à frente. Não, não é por isso. Se ele pensa assim, ele pensa muito pequeno, mesquinho. Altar é quando uma palavra é pregada. Você vai ao altar, você está dizendo assim, eu selo essa palavra na minha vida. Eu declaro que esta palavra será verdade na minha casa. Eu declaro que esta palavra será verdade através de mim. Quero convidar você para vir ao altar. Quero convidar você para selar essa palavra. Para você que entrou aqui e sabe daquilo que Deus confiou a você. Eu sei que Deus me chamou para esse tempo. E eu estou indo ao altar para dizer algo para Deus. Que Ele pode me usar aonde Ele quiser. Aonde Ele quiser. Antioquia esperavam por aqueles homens. Tem lugares nesta casa, tem lugares em terras que esperam por você. E Deus nesse lugar quer usar a sua vida. Se
você quer tomar posse dessa verdade, sai do seu lugar. Eu quero orar por você. Eu quero declarar a autoridade dos céus vindo sobre a sua vida. Não tem vergonha não? Vem para o altar. Vamos adorar o Senhor, vamos. Rodeado de glória, és adorado. 24 horas os serafins cantam: Santo, Santo, incansavelmente, Santo, Santo. E um homem tão falho. Cadê você? Vem para o altar. Deus quer usar você nesse ambiente que você está, nesse trabalho, nesta casa. Deus quer te levantar com autoridade para esse tempo. Importante em mim. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me purificar. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me purificar. E eis-me aqui, estou disponível. Pra tua glória. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me purificar. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me purificar. Diga isso! Eis-me aqui! Labaracandara shuriribiá! Labacandura shuriribicandará baixo! Levanta, meu Deus! Como eu poderia dizer não? Como dizer não para o seu chamado? Se me deixa unção para ser usado pra tua glória, somente pra tua glória. Segura! Esse é o tempo, ouça-me isso, que Deus te chamou para ser usado. O tempo é agora e já chegou. Não se esconda, não fuja, assuma aquilo que Deus deseja fazer através da sua vida. E eu quero declarar a unção e o poder do Espírito Santo de Deus
sobre a tua vida, para que você rompa com toda a sua limitação. Nada e nem ninguém vai poder te resistir. O Senhor é contigo. Erga suas mãos para cá. Vamos orar. Ei, Felipe. Senhor, nós queremos, Pai, te apresentar essas vidas que aqui estão, Deus. Nós queremos, Pai, entregar o futuro. Nós queremos, Pai, entregar o presente. Nós queremos, Pai, entregar as vidas, o chamado, o propósito, a missão. Nós queremos, Pai, declarar como igreja que nenhum projeto que o Senhor determinou para a vida de cada um vai ser frustrado. Nós queremos declarar, Pai, que o chamado vai se cumprir, que a promessa de ser usado vai se cumprir. Nós queremos, Pai, declarar: usa teus filhos essa noite, Pai. Usa daqui para frente, para essa comunidade, para essa região, para esse lugar. Que seu nome, Pai, seja glorificado, que vidas sejam alcançadas, casas transformadas pelo poder, pela honra e glória do teu nome. Nós, como igreja, declaramos, profetizamos que lares, casas, famílias, faculdades, trabalhos serão mudados, transformados, modificados pelo poder e através dessas vidas que aqui estão. Usa, Pai, manifesta a tua glória em nome de Jesus. Amém. Ei, fique de pé, você que está de joelho. Erga suas mãos aqui. Erga suas mãos assim, erga. Labando candara shuri ribicandarala. Nubiando kendo ia shuri ribicandala brashu. Labacandara shuri ribia. Nubianda la candura shebiandeliando candaraba. Nubianda la candaraba shele la blandereha. Ei, erga a mão, você que está aí, erga as mãos assim também, erga as mãos. E diga assim, eu carrego a presença do Todo-Poderoso na minha vida, nos lugares que Deus me colocar. Eu serei uma resposta, eu serei uma voz para declarar libertação, salvação e milagres pelo poder do nome de Jesus. Ei, diga para quem está do seu lado, diga assim: você carrega uma presença, você carrega um poder. Isso, dê um abraço nesse irmão, dê um abraço nessa irmã.